chegamos a prometer, né, no vídeo anterior, que está gravado, que nós, neste, trataríamos dos problemas dos dois nomes de Deus, Javé e El. El, pela linha teológica, ele, muitas vezes o nome dele é substituído pelo verbo Eie. Em vez de colocarem o nome dele, colocam o verbo Eie. Como ele, quando apareceu a Moisés, o anjo, né, que apareceu foi um anjo, e Moisés perguntou o nome. O anjo deu os dois nomes. Primeiro, Eie, depois, Javé. Mas teve o cuidado de dizer: eu sou El, mas tu me chamarás Javé. Isso fez com que Moisés proibisse que qualquer pessoa pronunciasse o nome Eie. Passou a ser um crime punível com apedrejamento. Porque pronunciar Eie quer dizer eu sou o ser absoluto e incriado. Tudo isso nessa pequena palavrinha. Javé quer dizer ele é o que faz as coisas acontecerem como acontecem. Então, como nos evangelhos Jesus pronuncia em todos eles, Jesus diz Eie de si mesmo, né? Ele fala isso em todos os 4 evangelhos. Quer dizer, não tem como colocar dúvidas se Jesus se afirmou Deus ou não se afirmou, porque todos os 4 evangelistas colocam situações em que ele diz Eie. E com um agravante, porque depois que ele diz Eie, os circunstantes, quer sejam os fariseus, quer sejam o sinédrio, dizem blasfemou. Então, os judeus que desde a época de Jesus se empenharam em provar que ele não era Deus, São João escreveu o último evangelho, e nesse último evangelho ele diz claramente, né, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí, quer dizer, nenhum diz com essa clareza. Então, quando ele fez o evangelho dele, eu acho que as controvérsias já estavam muito acirradas. Jesus já era muito conhecido, porque foi lá pelo ano 100. O primeiro evangelho supõe-se que foi o de Marcos, 15 anos depois da ressurreição de Jesus. Eu, por pesquisa própria, achava que foi Mateus, mas na mesma época, né, no ano 64, quer dizer, muita gente ainda estava viva para poder desmentir alguma coisa que lá estivesse. As primeiras cartas de São Paulo foi no ano 64, quer dizer, supondo que Jesus subiu ao céu no ano 33, então praticamente aquela geração estava toda viva, a não ser os muito velhos. Então esse continua sendo o problema, que é resumido em uma pergunta que Jesus Cristo inopinadamente faz. Bruscamente, ele, com os discípulos e os apóstolos, que ele dividiu, né? No começo era aquela multidão seguindo ele, em determinado momento ele separou 12, e a esses 12, ele disse: vós sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Passaram a ser chamados apóstolos, a palavra quer dizer testemunha ocular. E os outros continuaram sendo discípulos,
e muitos discípulos foram extremamente eficientes como pregadores, como difusores da doutrina de Cristo, mas a briga é em torno disso. Ele virou-se para os discípulos e disse: quem é que o povo diz que eu sou? Aí um discípulo dizem Moisés, outro, quer dizer, supostamente reencarnado, porque a essa altura, já graças ao Império de Alexandre, que foi o maior império já conquistado por um homem, a não ser o de Gengis Khan, mas no Ocidente, Alexandre não tem nenhum império maior do que o dele, nem Roma. Já tinha imbricado várias culturas, e os judeus, em contato com outras dessas culturas, já acreditavam na ressurreição. Então era factível, era compreensível ao dizerem que ele era Moisés, porque os milagres que ele fez eram muito comuns. Ou outro profeta, Elias, e de uma maneira que nós não entendemos, um diz, outros acham que você é João Batista. João Batista tinha sido decapitado há um ano atrás, quer dizer que ele era João Batista é uma coisa que a gente nem entende quais eram as ideias sobre a vida pós-mortem. Como é que eu posso ser a reencarnação de uma pessoa que conviveu comigo? João batizou ele. Você vê como é que o povo estava confuso, né? Jesus veio num momento de grande confusão religiosa, graças aos fariseus, saduceus e o sinédrio interpretarem a Bíblia de acordo com as suas conveniências, né? Para terem mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. Então eles estavam um pouco se lixando se a doutrina verdadeira chegava ao povo. O que eles queriam era que o povo considerasse que, como algumas igrejas atualmente, se dá o dinheiro para ele, está dando para Deus. E Deus lhe retornará. Então, depois dessas várias opções, ele retorna com a pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí é um nó mesmo, né? Porque já estavam com ele há uns 2 anos, né? Já estava perto do período dele ir para Jerusalém. Ele foi 3 vezes a Jerusalém, mas ele evitava ir a Jerusalém, que ele sabia que sofreria paixão lá. Então ele foi poucas vezes e somente, a não ser na Bar Mitzvah, ele foi para circuncisar, para o aniversário, o debut dele. Então, em adulto, ele foi provavelmente 3 vezes. E agora? Nós estamos com ele há 2 anos. Felipe, há poucos meses atrás, tinha dito a ele que só precisava de uma coisa para ter a fé absoluta que gostaria de ter nele. Era que ele mostrasse a eles o Pai. E aí ele diz: há tanto tempo estou convosco, Felipe, e tu me dizes, mostra-me o Pai. Quem me vê, viu o Pai. Então, aí fica evidente, como São Paulo e a carta aos Hebreus dizem com toda clareza, que ele é falta de respeito pelo eleitorado. Então, eles deveriam conhecê-lo.
depois de 2 anos de convivência, lado a lado, o tempo todo. Dá para conhecer uma pessoa ficando com ela 2 anos lado a lado. Mas Felipe tinha dito que para conhecer Jesus bem, ele só precisava ver o Pai. Que Jesus mostrasse o Pai. E Jesus diz o tempo todo: o Pai está com vocês, é só olhar para mim, porque as obras que eu faço, não sou eu que faço, mas o Pai faz através de mim. Então, quer saber como Deus age? Veja como eu ajo. O que eu sinto por vocês, o carinho, o amor extremo, o cuidado que eu tenho pela humanidade, né? Que ele demonstrava um amor enorme pelos pobres, pelos desassistidos, pelos excluídos, né? É o que o Pai sente por vocês, ao contrário de Javé, né? Que era um Deus vingativo, raivoso. Então, São Paulo e o autor da carta aos Hebreus dizem em momentos diferentes, mas mais ou menos o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível e o perfeito reflexo da sua substância. Olha, a imagem do Deus invisível, quer dizer, é o retrato. Viu ele e o Pai, está vendo o retrato. E o reflexo, porque ele antes da ressurreição ainda não tinha todos os qualificativos, né? Recebeu tudo com a ressurreição. O reflexo da sua substância, quer dizer, a substância dele era igual a de Deus. Os judeus perderam muito tempo, portanto, para responder essa pergunta de Jesus negativamente. Então, quer dizer, dividiu-se, né? A nação dividiu-se. A nação estava dividida apenas em termos políticos. Aqueles que aceitavam a universalização trazida por Roma, por Alexandre, depois por Roma, portanto, questões políticas, mas todos os governantes terminavam aceitando que eles tivessem lá o modo de louvar a Deus deles próprios e que a crença no Deus deles fosse uma crença que os pagãos não compreendiam, porque eles viam Deus como se fosse um ser humano, um Deus extremamente humano, né, com todos os sentimentos, defeitos e virtudes que nós seres humanos temos. Então a concepção dos profetas era muito elevada, um Deus invisível, um Deus que está em todo lugar, um Deus que ouve o mais pobre, o mais humilde, o mais simples de todos os seres humanos. Se clamar por ele, ele está ouvindo. Quer dizer, era uma concepção, e principalmente antes de Moisés revelar o nome, um Deus que nem tinha nome. Na verdade, nós encontramos El Shaddai desde o começo dos patriarcas, e o primeiro filho do casal original se chama Abel, cujo final é exatamente o nome do Deus mais antigo dos semitas. Mas, como El não tem tradução, e já dissemos para você que o nome é o nume, né? Então, sabendo o nome do Deus, geralmente o nome diz qual é o qualificativo principal e, portanto, o poder daquele Deus. Então, um Deus cujo nome não significava nada, porque El nunca vem sozinho, ou vem como aditivo de um nome, como Gabriel, Abel, Micael, ou então vem com um qualificativo posterior, El Shaddai, El Elyon, El Gibor, mas El sozinho não. Então, eles diziam, um Deus sem rosto, porque
Deus sem nome, não compreendiam. Mas Alexandre, a Grécia em geral, que tinha um panteão de deuses, e 12 principais, mas tinha um panteão. Roma também, eram bastante tolerantes em relação a deixar eles cultuarem a divindade incompreensível deles. Eles faziam chacota, mas deixavam. De vez em quando, um governante como Pilatos ou outros pegava a águia romana, botava dentro do templo, e isso gerava mal-estar, revoluções e problemas, mas de modo geral o problema da convivência era factível, era possível. Mas a partir do momento em que uma grande porção da população judaica aceitou que Jesus era o Messias, aí a coisa enrolou. Porque quem aceitou que Jesus era o Messias não ia mais ao templo, não ia mais às sinagogas, não considerava mais o sumo sacerdote dos judeus como sendo, de fato, o intermediário entre Deus e os homens, porque era Jesus. Então, isso refletiu na questão do nome. Como Jesus disse repetidamente, Ei é, eu sou, eles tinham que achar uma maneira deste eu sou não significar eu sou o Deus invisível, imutável e absoluto. Há uma corrente de judeus, de teólogos e de estudiosos judeus, ou pró-judaísmo como religião, jogou esse verbo no futuro. Não seria eu sou, mas eu serei. Porque nesse caso, Jesus Cristo dizendo eu serei, então não estava dizendo que era Deus, ele estava dizendo que estava evoluindo, estava em processo para alguma coisa grande. Mas, então, se está em mudanças, se está em processo, então lógico que não é Deus. Deus não é um processo. Mas eles se esqueceram de uma coisa. Eu tive um prazer enorme de encontrar essa discussão numa das nossas aulas em que eu me aprofundei um pouco mais. Eu encontrei cerca de uma dúzia de judeus famosos, eruditos, uns rabinos, outros apenas pesquisadores, que enveredaram por essa linha. Um até que achou uma solução conciliatória, dizendo que El, com seus atributos inclusive, significaria Deus em si, por isso que não tinha significado nenhum, porque não há palavra que defina os poderes do verdadeiro Deus. Tem todos os poderes que você puder imaginar e os que você não imagina. Mas nas relações com os homens, então usavam Javé, que é eu sou aquele que faço acontecer o que acontece, ou seja, eu estou mais presente na vida de vocês do que vocês acham. Na verdade, eu sou o Senhor da história, eu sou o autor da história. Né? Então coloca ele extremamente próximo do ser humano. Né? Essa é uma solução conciliatória. Mas fica difícil de aceitar esse debate dos rabinos e dos eruditos se você consultar a Septuaginta, que era a Bíblia utilizada pelos apóstolos e pelos seguidores de Jesus, né? E o próprio Jesus, quando citava, eles citavam a Septuaginta, que você sabe que foi a primeira tradução da Bíblia hebraica. Quer dizer, quando a Bíblia hebraica ainda não tinha um cânon, ainda não era um livro, não tinha o elenco de livros que a constituíam, né? Era uma bagunça
bagunça, porque cada rolo era um livro. Então o rolo do profeta Isaías, o rolo do profeta Amós, o rolo do Bereshit, que é o Gênesis, eram rolos que ficavam à parte e não se pegava nesses rolos sem antes lavar as mãos, quer dizer, se purificar. Então logo eles avultaram como algo sagrado. No ano 200 antes de Cristo, houve uma grande assembleia entre os maiores sábios judeus para ver se dentro daquela coletânea havia algum livro que devesse ser excluído, ou seja, começava o trabalho de fazer-se o cânon da Bíblia judaica. Mas 100 anos antes, o faraó do Egito já tinha chamado 72 sábios para traduzirem a Bíblia para o grego. Quer dizer, Alexandre morreu, os generais dele começaram brigando para disputar o império que ele deixou. Finalmente um deles, mais inteligente, disse: gente, é terra que dá para dar, vender, emprestar, ainda sobra. Vamos sentar, dividir direitinho, e assim cada um ficou com o seu reino, né? O Egito ficou para os Ptolomeus, e me parece que na época era Ptolomeu Filadelfo, o nome é grego, né? Filadelfo, né? As raízes são gregas, e Filadelfo se converteu ao judaísmo. Realmente era impressionante quando Alexandre foi até a cidade de Jerusalém para visitar o império que tinha. A cidade já tinha se dobrado a ele sem resistência nenhuma, porque o exército dele era uma coisa já... que ele veio assim, né, com uma horda. Ele veio saindo da Grécia e juntando cada povo que ele vencia, se juntava ao exército dele. Quer dizer, ele saiu da Grécia, quando chegou na Ásia Menor, em Jerusalém, era uma horda. Mas ele entrou na cidade. Quando o sumo sacerdote soube que o imperador do mundo ia visitar a cidade, então eles moravam no templo, né? O sumo sacerdote morava no templo, ele se vestiu de gala, ele e os adjuntos dele, aqueles que tinham funções mais importantes, para cumprimentar e honrar o imperador Alexandre. E aí Alexandre, quando chega diante dele, ele cita uma profecia. Ele pega o rolo do profeta, de um dos profetas, né, e cita uma profecia, dizendo, falando sobre o primeiro governador do mundo que sairia da Grécia. Ele ficou impressionadíssimo, porque, quer dizer, o Isaías veio por volta de 780 antes de Cristo, no ano 300 e por aí, né, leu uma profecia dizendo que o homem que por primeiro teria um império, que seria o mundo civilizado praticamente todo, que ele parou às margens do rio Indo, ele parou, já estava a Ásia adentro. Ele ficou impressionado, e deu mais regalias ainda a eles. Filadelfo estava evidentemente na companhia de Alexandre nesse momento, porque quando o imperador vinha o séquito, né, os generais de confiança dele, tudo junto. Decidiu adentrar-se nos estudos do judaísmo, ficou impressionado, principalmente por causa das profecias, e pediu que o Sinédrio traduzisse, converteu-se mesmo. E naquela época tinha um ditado que os romanos depois, dizendo em latim,
eius regis cujus religio, a religião do rei será a religião do povo. Ou seja, a religião que o rei escolheu, automaticamente o povo terá que seguir. Então o Egito se converteu, saiu daquela porção de ídolos e de figuras de cabeça de animal. E eles mandaram então 72 sábios que dominavam perfeitamente o grego e o hebraico. Filadelfo alocou-os em uma ala do palácio para que eles ficassem bem instalados e participassem do luxo palaciano, e eles fizeram a tradução para o grego. Foi a primeira vez que os judeus decidiram que quebrariam o sigilo da Torá e uma pessoa que falasse outra língua poderia lê-la. Milagre, porque cada um dos velhos do Sinédrio que fez a tradução fez a tradução da sua parte e depois continuou na parte seguinte. E quando compararam a tradução geral, não havia discordância notável entre as traduções de 70 pessoas diferentes. Então foi considerado assim um verdadeiro milagre. Então, eles esqueceram que no ano 300, portanto, 100 anos antes dos judeus tentarem estabelecer quais seriam os livros do cânon hebraico, a Septuaginta já estava traduzida. E quando Pilatos pergunta, quando há uma pergunta feita, quem sou eu? Ninguém fala ego eimi, a palavra é proibida, só Deus fala ego eimi. Eles depois colocaram os evangelhos e o Novo Testamento, incluíram, porque foi feito em grego o Novo Testamento, e quando Jesus diz eie, a versão em grego fala ego eimi. Então, seguindo a tradição da Septuaginta, quer dizer, se os 70 anciãos que traduziram a Septuaginta traduziram o eie por eu sou, que não faz sentido, por exemplo, Pilatos perguntar a Jesus, tu és o rei dos judeus, e ele dizer eu serei. Aí só faz sentido ele dizer que eu sou. Tu és o Filho de Deus, o Messias, o bendito, e o Caifás perguntou e ele disse, eu sou. Aí não faz sentido eu serei de jeito nenhum. Então, por isso os cristãos pegaram a Septuaginta. Ela foi feita numa época onde não havia controvérsia doutrinária, quer dizer, nesse período não havia ainda religiões que ameaçassem o judaísmo, ao contrário do cânon hebraico, que o cristianismo e outras religiões já estavam infiltradas, e aí eles tiveram cuidado de traduzir de uma maneira que não permitisse depois ser usada a favor de outra religião. Então foi traduzida já num período onde o judeu via com hostilidade, o ato de traduzir. Traduzida não, foi escolhida. Eles apenas recopiaram ela só usando os livros sagrados. Então, nós temos uma vantagem muito grande. Antes de que o cânon hebraico fosse feito, antes que os judeus tivessem uma Bíblia, antes que os cristãos compusessem por escrito os evangelhos, um grupo de 70 velhos, antes 300 anos,
um grupo de judeus velhos, sábios, isentos de qualquer hostilidade para com quem quer que seja, traduziu a Bíblia judaica como eles acharam que seria certo. Então, um dos lugares, mandei para você o vídeo de um judeu, Jonathan, qualquer coisa, e ele tem um trabalho muito bonito, mas sendo judeu, evidentemente, como ele diz no próprio vídeo, por mais que eu tente, a objetividade é impossível de ser atingida. Quando eu vou ver de novo o vídeo que eu gravei, eu sempre vejo que já puxei um pouquinho para as minhas convicções. Há uma profecia de Isaías, quando Acás era rei dos judeus e decidiu fazer uma aliança com os fenícios, que eram seus vizinhos, e Isaías foi totalmente contra essa aliança, porque dentro das cláusulas da aliança estava o casamento do rei Acás com a princesa fenícia chamada Jezabel, que era sacerdotisa de Axerá. Um pastor evangélico, num vídeo muito engraçado que ele gravou, ele diz: o casamento do homem banana com a mulher abacaxi. Porque era um abacaxi para os judeus aquela mulher na Palestina, porque ela foi e levou 1.500 sacerdotes e sacerdotisas dela e exigiu um pedacinho do templo para poder fazer o culto a Axera. E o culto a Axera era pornográfico, né? Era a fertilidade. E o Acás deixou. Então, a briga de Isaías com Acás, né, o tempo todo foi mandar essa mulher embora, essa mulher está pervertendo os costumes, porque ela era a rainha, achava-se intocável, era uma aliança que era muito importante para a paz de Israel. E aí Deus diz a Isaías que vá avisar a Acás que ele morrerá por ter casado com aquela mulher. Aí Isaías vai. Aí avisa a Acás. Quando Isaías dá as costas e chega do lado de fora do palácio, Acás, desesperado com a ideia da morte, porque só os cristãos que não temiam a morte, mas em todas as religiões, né, a pessoa temia a morte, não tinha certeza do que seria depois. Então Acás rasga as roupas, joga cinza na cabeça, fica sem comer, quer dizer, se humilha diante de Deus. Aí Deus volta a falar para Isaías e diz a Acás que ele não seria morto, que Deus pensaria em outra punição para ele, mas não o mataria. Aí Isaías volta para dizer: Acás não confia no segundo recado. Quer dizer, o medo da morte prevalece. E ele acha que Isaías está dizendo aquilo ali para consolá-lo ou para ele não ficar desesperado, mas na verdade a morte dele está decretada. Então Isaías diz: pede um sinal. Já que você está em dúvida, pede um milagre. E Deus fará o milagre para você ver que ele vai manter você vivo para você mandar essa mulher embora. E aí Acás tem medo dessa afirmação brusca do profeta, como se assim, está duvidando de mim, está duvidando de Deus. Está pondo em dúvida o profeta, está pondo em dúvida toda a estrutura religiosa daquela época. Aí Acás diz: não pedirei um sinal, basta, estou satisfeito. Mas Isaías acha que no fundo não está. Aí diz: mesmo que você não peça um sinal no céu em cima, nem na terra embaixo, nem nas profundezas dos oceanos, um sinal será dado. Uma moça
jovem dará à luz a um filho, varão, e o nome dele será Emanuel. Essa moça jovem, que deu à luz um filho varão, todos os discípulos de Jesus que escreveram depois alguma coisa sobre essa profecia, interpretaram como Maria. E aí, para ficar mais claro, seguiram a Bíblia Septuaginta, que troca a palavra hebraica, uma moça jovem, e coloca a palavra grega partenos, que quer dizer virgem. O Jonathan chega ao máximo de dizer que os 70 erraram, porque tem uma palavra em grego que significa jovem, tal palavra. Mas eles, em vez de botarem aquela palavra, eles botaram a palavra partenos. E isso deu origem a quê? Ao culto de Nossa Senhora, que é um fenômeno universal, né? E toda aquela teologia mariana. Mas eles são tão duros, né, que ele chega a dizer que os velhos erraram. Não. Aqui era para colocar simplesmente a palavra jovem, ele colocou virgem. Meu Deus! Mas os caras lá entendiam a língua grega e então eles botaram de propósito para ficar mais claro, porque a palavra moça jovem já deveria ser entendida como sendo jovem e sem contato com o homem. Mas para ser mais claro, eles botaram claramente virgem. E isso deu origem a tudo isso. Então, assim continua. Eu assisto com muito prazer os vídeos dele. Mas, por exemplo, nós vimos aqui que em Lucas 1:80, Lucas diz sobre a infância de João Batista, depois do nascimento dele, diz apenas que o menino crescia e se fortificava em espírito e morava no deserto até o dia da sua manifestação a Israel. Bom, meio difícil uma criança recém-nascida morar no deserto. Ou os pais levarem uma criança recém-nascida para morar numa cabana do deserto. Aí Dattler e outros teólogos mais, vamos dizer assim, flexíveis, acham que aqui seria claramente, né, uma pista de que João Batista, os pais de João Batista eram essênios, porque eram as comunidades essênias que moravam no deserto. Enquanto que quando Lucas fala de Jesus, também só fala um pedacinho, é no capítulo 2, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Não se menciona o deserto. Então, os judeus não querem que João Batista, que aquela passagem seja a indução que João Batista era essênio, então estava no deserto, né, o tempo todo com os essênios, até o dia da sua manifestação a Israel, até que foi para o Rio Jordão para poder batizar. Já tenho encontrado em o próprio Jonathan falando do batismo de Jesus, na origem do catolicismo. Ele diz que o batismo de Jesus, na verdade, foi a unção dele feita por João Batista, que era rabi. Quer dizer, um rabi tinha o poder de compreender a vontade de Deus. E todo mundo vinha, ele batizava, mas quando Jesus veio, o batismo de Jesus foi cercado de um cerimonial muito diferente. Depois Jesus saiu da água e foi orar em separado, e João disse que estava vendo uma
um pássaro em forma de pomba branca pairando sobre a cabeça de Jesus, que era o Espírito de Deus. Quer dizer, são momentos assim em que, para nós cristãos, são importantes. Ele já admite a unção. Quer dizer, mesmo que ele diga que ali Jesus foi ungido sacerdote, ali ele foi ungido sacerdote, coincide com a nossa tese, de que o batismo de João não poderia ter um homem sem pecado, se João só batizava aqueles que se arrependiam dos pecados. Como é que ele vai batizar Jesus? Não faz sentido. Ele, sendo judeu, percebeu isso. Os padres e teólogos cristãos e católicos ainda não querem dar o braço a torcer e admitir isso. Mas o Evangelho de João é considerado teológico exatamente porque já começa dizendo que ele é Deus. Enquanto que os outros vão pouco a pouco desenvolvendo a ideia de que ele é Deus, né? Como, por exemplo, em Mateus, ele está numa dependência da casa de Pedro, quando tiram as folhas de palmeira do teto e, com cordas amarradas num leito, um homem que era totalmente paralisado, ele não se movia, ele estava totalmente imóvel. Um homem paralisado é descido em cima de um leito, exatamente perto de onde Jesus estava pregando, porque o ápice da sala ficava onde Jesus estava lá embaixo, né? E Jesus diz, quando o homem está descendo, ele pega na corda e diz: tenha ânimo, meu filho, teus pecados foram perdoados. Aí os fariseus que estavam perto de Jesus dizem assim: blasfema, só quem pode perdoar pecados é Deus. O que é que ele quer dizer que ele está perdoando os pecados do homem, se só Deus pode perdoar pecado? Quer dizer, eles pegavam exatamente esse pedacinho, né? Aí Jesus diz: o que é mais fácil fazer? Dizer teus pecados estão perdoados, ou dizer: homem, levanta-te, pega teu leito e vai para a tua casa andando? E aí deu a ordem e o homem saiu andando. Então, na verdade é isso. O Evangelho, assim, a Boa Nova, embora essa ideia ainda não se encontre muito difusa, eu tive um prazer enorme quando eu peguei um circunlóquio entre meia dúzia ou uma dúzia de grandes eruditos e teólogos judeus, discutindo exatamente por que os dois nomes. Por que o anjo teria dado dois nomes? E aquele debate entre eles, para mim, foi extremamente profícuo, foi extremamente rendoso, porque são autoridades na língua hebraica, conheciam os costumes da época de Moisés, quer dizer, tem tudo para interpretar texto e contexto, né? Mas eles terminaram encontrando essa solução. Eie significaria não eu sou, mas eu serei. E isso desmontaria tudo. Faz sentido Jesus dizer: eu serei, tu és o rei dos judeus, eu serei. Tu és o Messias, eu serei. Não faz sentido nenhum, só faz sentido se for mesmo eu sou. Mas o que a teologia dos cristãos evangélicos nos ajuda muito, né, é que eles são meio obcecados pelas profecias. Os evangélicos, eu acho que assim, para eles, a maior prova, nós temos provas abundantes nos evangelhos de que Jesus é o Messias e até de que ele é Deus. A dificuldade do judeu que se converte ao cristianismo, que existe muito, já disse aqui para você que em Israel hoje já se contam um número maior de sinagogas de judeus cristãos do que de judeus ortodoxos em Jerusalém. Quer dizer, cada vez cresce mais, não Deus,
não considerando Deus, mas o Messias. Ele veio e nós não reconhecemos, nós rejeitamos. Isso já é um grande passo. O Messias não virá, o Messias veio e nós o rejeitamos. O próximo passo seria reconhecê-lo como a encarnação de Deus, mas aí, para eles, será muito difícil. E aí os teólogos protestantes fizeram uma lista de 386 profecias, todas, portanto, do Antigo Testamento, que se aplicam a Jesus, que são do Messias, quer dizer, que falam sobre o Messias. Como o caso da Virgem dará à luz a um filho que será chamado Emanuel, quer dizer, nos nossos relatos, os evangelistas dizem que Maria era virgem porque ainda era noiva e não esposa, que os judeus, eles noivavam, a mulher ficava 1 ano na casa que o marido construiu ou já tinha construído, aprendendo prendas domésticas com as amigas mais velhas, e só 1 ano depois é que eles, de fato, faziam a festa de casamento e ela ia para a casa dele, né? Então, durante esse período, exatamente, em que ela estava ainda proibida de vê-lo, não podia vê-lo sozinho. Se ela fosse encontrar com ele, tinha que ser com 2 companheiras, ou amigos dele ou amigas dela, para estarem sob vigilância. Então, fica claro que o contexto quer falar de uma virgem. E quando Isaías diz assim, pede um sinal, uma moça que fosse casada de pouco tempo e tivesse um filho e desse a esse filho o nome Emanuel, não seria sinal nenhum, não seria prodígio nenhum. E quando Isaías diz pede um sinal, ele quer dizer pede um milagre, pede alguma coisa que você não possa duvidar, né? Algumas dessas profecias são coincidentes. Então, se você pegar as profecias coincidentes, você reduz para 200 e alguma coisa. Mas, segundo um professor de uma universidade americana, matemático, ele colocou assim, por exemplo, 1 ou 2 dessas profecias se aplicarem a um homem, seria até possível, mas 200 e tantas profecias seria impossível. Seria impossível. Quer dizer, por acaso, uma quantidade tão grande de profecias que fala do Messias se aplicar a Jesus. Por exemplo, Isaías diz, ele gemia sob o peso da cruz que carregava. E nós dizíamos, ele está sendo castigado por Deus, porque Deus fez sua mão pesar sobre ele e o está punindo. Mas eram nossos pecados que ele pagava. Você está vendo a paixão de Cristo, cara? Longino furou um lado dele com a lança. E o mesmo Isaías, o Amós, diz assim, e todos olharam aquele que foi trespassado. Então, assim, são coisas curiosíssimas, né? E os judeus começaram a perseguição a ele num sábado. Ele, como primogênito, todo sábado tinha que ir para uma sinagoga, porque os judeus tiveram um risco muito grande dessa miscigenação das religiões. Ainda existem pessoas que dizem que a religião católica é chamada católica universal porque tirou pedaços de várias religiões. Não é bem assim. Ela aproveitou as semelhanças de algumas religiões. Por exemplo, a festa de 24 de dezembro era a festa de Apolo, no Império Romano. E o cristianismo tinha 4 datas onde festejava o Natal. Fevereiro, abril, dezembro, eram 4 datas diferentes. E o Papa, da época, querendo uniformizar,
porque era uma festa central, importantíssima, ele decidiu então fixar uma data. Ora, os romanos, os pagãos, todo o Império Romano já festejava o dia 24 de dezembro como a festa de Apolo Invicto, do sol que vence as trevas, a luz que vence as trevas, o nascimento do sol lá, né? É uma data muito evidente. E então ele colocou no dia 24 de dezembro. Uma decisão simplesmente administrativa. Ninguém sabe exatamente quando Jesus, não tem os cálculos feitos posteriormente e com a maior acurácia possível, principalmente depois da descoberta do sudário, apontam para abril, porque aparece pigmentos de folhas e de flores no sudário, no lugar onde está a coroa de espinhos. Fizeram aquela coroa de espinhos, botaram na cabeça dele, e aquela espinheira, ela dá flores, ela dá folhas, e tudo aquilo foi junto para a cabeça dele. E no lugar onde estava a coroa de espinho, no sudário, um botânico israelita fez a análise microscópica e há folículos, existem pequenos vestígios de folhas e flores que só dão em Jerusalém em abril. Então aí parece que a coisa ficou assim, bem, pelo menos a crucificação foi em abril, mas o nascimento não se sabe. Então, mais católico significa exatamente isso. Santo Agostinho dizia que onde houver uma verdade, essa verdade é católica, porque Deus não quis enganar a humanidade. O homem é que se desviou, por causa da dureza do seu coração, se desviou dos preceitos divinos. Mas a maioria das religiões, Júlio Zévola é o nome do cidadão italiano, erudito, ele tem várias obras escritas e ele assina simplesmente J. Évola, um dos melhores livros sobre o Graal, pequenininho, acho que é o Mistério do Graal, é ele que escreveu, e ele coloca ali, não especificamente falando do cristianismo, falando do rei Arthur, das lendas que precedem o Graal, que havia muitas lendas que precediam o Graal, até que finalmente um poeta fez o poema do Graal. E ele justifica isto dizendo que o Graal é verdadeiro, que ele existe, não sabemos onde está, mas ele existe, que aquela porção de relatos sobre o Graal anterior são como os relatos anteriores ao dilúvio, que antes de todo acontecimento cósmico ou religioso acontecer, os povos do mundo inteiro recebem isto de uma forma profética, poética, e colocam isso no relato. Por isso se encontra tanta coisa sobre o dilúvio. Por exemplo, tem 80 civilizações que falam sobre o dilúvio. 80 civilizações. Aí ele diz, ele chama isso de extrato superhistórico, e diz, e aí um dia vem o extrato histórico. Aí acontece. É como se fossem realmente profecias, né, que são captadas pelos sábios, pelos homens que têm essa ligação com o divino, e eles colocam, depois você encontra essa diversidade. Então, sobre o Messias, havia tantas profecias no mundo inteiro que os 3 magos foram visitá-la. Você encontra relatos do Messias até na China, do advento do Messias até na China. Quer dizer, aí o Júlio Zévola diz assim: devemos dar importância a esses mitos
Isso por causa os críticos da ideia da semelhança da vida de Jesus com a vida de Mitra, com a vida de Osíris, né? Porque Osíris ressuscitou, porque Mitra ressuscitou, entendeu? E coisas assim. Então, há, evidentemente, muitos personagens religiosos, Mitra é um deles, cujas passagens da vida são muito semelhantes à de Jesus. Por exemplo, a teologia egípcia tem vários monumentos mostrando a deusa Ísis com o menino Horus no colo, o filho de Osíris no colo. Supostamente ela seria uma virgem, né, que teria dado à luz a uma criança. E aí muitos cristãos às vezes ficam embaraçados, porque são muitas, né? Mas, primeiro, nós sabemos que Ísis nunca existiu, Osíris nunca existiu. Então esse extrato superhistórico na verdade, funciona, como o Évola diz, como uma profecia. Eles receberam os sacerdotes daquela religião que tinham o coração puro, né, que tinham uma boa intenção e cultuavam a Deus com sinceridade, mesmo sendo um politeísmo, né, receberam aquela imagem. A Santa Ceia, que é a última ceia de Mitra, é de uma semelhança enorme com a última ceia de Jesus. E ao invés de como diz Eliphas Levi, tocando no mesmo assunto, ao invés de considerar isso como sendo favorável à existência histórica de Jesus, que o Jonathan disse que hoje ninguém pode duvidar que foi um personagem de existência histórica, ele diz, você não vê nenhum judeu dizer que ele não existiu. Duvidam se ele é Deus, duvidam se ele é Messias, duvidam, mas que ele existiu. Você vê os cristãos duvidarem, mas o judeu não, porque nós temos todas as provas de que ele existiu. Então Eliphas Levi diz, em vez de verem esse conjunto de obras das religiões as mais variadas, né, mostrando personagens que tinham, por exemplo, não sei quem lá tinha 12 apóstolos também, ou 12 amigos, coisas dessa natureza. Muitos ressuscitam. Inclusive a primeira história da ressurreição está na epopeia de Gilgamesh, um capítulo da epopeia de Gilgamesh, a descida de Istar ao inferno. É o primeiro relato que se conhece, porque os sumérios são o povo que curiosamente aparece com a escrita. A escrita é uma coisa extremamente complicada, porque nós sabemos que o ser humano começa com símbolos. Esses símbolos depois se transformam em signos pictográficos, quer dizer, deixam de ser claramente o sol para ser alguma coisa que parece com o sol, para depois ir evoluindo até chegar à letra, ao signo. O sumério aparece com um alfabeto extremamente difícil de ser decodificado, né? Todos os alfabetos antigos foram decodificados, né? Mas os pictogramas dos assírios, caldeus e sumérios só foram decodificados em 1925, bem recentemente. Então, um alfabeto extremamente complicado, que é aquele que parece em pés de galinha, não sei se você, né? Escritos em tijolo de barro. Cuneiforme. Cuneiforme, exatamente. Então seria isso, né? Do lado dos judeus, se você vai até a cultura de Cristo, você vai ver, antes dele aparecer, eliminando as que coincidem, mais de 200 profecias
E a de Isaías, que fala da paixão de Cristo, é impressionante. Os judeus tentam sair dela dizendo que não é de Jesus que estão falando, é do povo judeu no cativeiro da Babilônia. Imagina, olharão aquele que traspassaram. Como aplicar isso ao povo judeu no cativeiro da Babilônia? Ele carregava a sua cruz e nós pensávamos que era Deus que o estava humilhando, mas era pelos nossos pecados que ele estava pagando. Quer dizer, eles ficam numa saia justa danada. Mas, de qualquer forma, é notável. Quer dizer, eu acho, quando um pastor evangélico, né, se dá o trabalho de fazer esse elenco de profecias, ele perde um tempo enorme, porque ele vai ver o Antigo Testamento inteiro e comparar com as passagens do Novo. E a teoria do nosso Júlio Zévola, que não é um homem religioso, é um erudito, me parece até que ele tem uma tendênciazinha para o ateísmo, né? Com essa teoria do extrato superhistórico que precede o evento histórico. Ele dá tantos exemplos que é uma constante. Justificaria perfeitamente todos esses mitos que falam desses deuses que morrem e ressuscitam. Então, quer dizer, cada vez mais, por qualquer vertente que você vá, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas. Não, ele não diz brilha, porque ele está falando dele no momento que ele estava encarnado. Então é ali. Toda a força de Deus, o Espírito Santo estava todo concentrado ali. Portanto, brilhou nas trevas, mas as trevas não a reconheceram. Então, e vendo Jonathan, que eu tomei como meu professor, porque ele tem um conhecimento fantástico. Se você tiver um tempinho, dá uma olhada nas origens da Igreja Católica, que são vídeos mais ou menos longos, né? Mas ele tem um conhecimento muito grande e talvez você perceba as tentativas dele de escapar nos momentos em que ele fica na saia justa, mas de modo geral ele tenta ser imparcial. Ele é professor de história, né? E isso dá uma vantagem enorme a ele, porque quando ele compara as profecias com os fatos do Novo Testamento, ele está com a história toda na cabeça para montar aquele quebra-cabeça. Então a profecia de Daniel, que é o grande tchan, e Daniel diz quando o Messias aparecerá. E calcular isso, né, tem que saber muita história, porque parte-se de um acontecimento profético e depois chega até o momento que seria o batismo de Jesus. Então eu estou vendo, de vez em quando ele já gravou, eu já vi um segundo vídeo dele, que é porque os judeus não acreditam em Jesus, que ele termina sem dizer porque os judeus não acreditam em Jesus. É muito engraçado. É 1h e 5 minutos, eu acho, o vídeo. E os outros são menores, e ele diz, vou parar porque já estou me alongando muito. Eu também vou. Mas assim, ele percebe que aquele vídeo está saindo muito longo. E quando chega no final, ele diz que há profecias como essa do servo sofredor de Javé, que ele diz assim, quem quiser interpretar desse jeito tem todo o material para interpretar. E quem quiser interpretar daquele tem todo o material para interpretar. Então, vamos respeitar um ao outro. E não diz porque o judeu não. Chega a ser interessante. Mas o fato é que continuamos na frente. O número das 3 religiões monoteístas mais famosas, que são o Islã, o judaísmo e o cristianismo, todas elas que consideram uma origem comum, Abraão, são a maioria, quer dizer, elas 3 somadas somam a maioria, quer dizer, é uma das profecias de Javé, que Abraão teria filhos como as estrelas do céu e as areias do mar,
E, e o cristianismo tem 386 bilhões de adeptos. O cristianismo, não o catolicismo. Milhões. Ou seja, mais da metade da população da Terra é de cristãos. São 700 bilhões. O último censo era 7 bilhões. Então tem 7 3 bilhões, bilhões e 860 milhões. Isso, deveria isso aí. Quer dizer, ela continua crescendo. Voltaire, de brincadeira, pegou uma Bíblia na época da Revolução Francesa e disse que ainda havia gente que dava muito valor àquele livro. Mas passados 200 anos, ele seria vendido pelo preço de um jornal, em qualquer banca de jornal. É o livro mais vendido do mundo. A quantidade de Bíblias produzidas por ano é mais vendida do mundo. Então, parece que nessa luta nós estamos ganhando. E fica a profecia de Daniel, para a gente ver o trabalho que esse profeta teve, porque ele decidiu perguntar a Deus quando precisamente ele virá. Olha que cara tinhoso. Todo mundo diz, ele virá, ele virá, ele virá. Pois eu quero saber se eu achei mérito diante de ti, quando ele virá. E ele recebe a resposta, mas é em profecia. Fica para a nossa próxima. Fantástico. Tá bom? Então terminamos. E não saímos ainda do prólogo de São João. Vale a pena. Grande beijo. Até quinta. Saúde. Amém.